Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu sou o pastor e professor Washington de Oliveira. Estou chegando por aqui para mais uma aula de teologia. Teologia simples, profunda, descomplicada. A nossa intenção é que seja profunda ao mesmo tempo e descomplicado, desbloqueando a sua mente para você poder entender o que se trata da teologia. Então nós estamos estudando sobre a carta de Paulo, 1 Coríntios. Hoje nós vamos fazer um estudo específico sobre os dons espirituais. Mas antes eu quero te pedir encarecidamente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe. Acione lá o sino para quando chegar conteúdo como esse venha chegar para você, tá bom? Deus abençoa a tua vida poderosamente. Nós vamos estudar hoje sobre os dons espirituais. Afinal de contas, os dons existem ou não existem? Nós temos aí a linha pentecostal e os neopentecostal e os tradicional, que não acredita em hipótese alguma que existem os dons espirituais. Alguém acredita, alguns grupos de pessoas acreditam que os dons só existiram até os apóstolos. Depois dos apóstolos não existe mais os dons espirituais. Nós sabemos que os dons existem e é bíblico. E eu quero compartilhar hoje uma aula interessante, top, para você entender que os dons espirituais ainda existem. Nós vamos usar o capítulo de número 12. Eu quero ler o texto primeiro, depois nós vamos entrar aqui no conteúdo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 8, está escrito assim: a infalível e inerrante palavra. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilha, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de língua, e a outro, interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, operando estas coisas, repartindo particularmente, cada um com o que quer. Então nós vemos aqui esse texto extraordinário de 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 8, o apóstolo Paulo ele vai separar 9 dons espiritual para a igreja. 9 dons. E é bem interessante e a gente analisar isso aqui em uma interpretação bem fria. Entendemos que os dons, eles são de Deus. Uma vez que os dons espirituais são de Deus, ele faz o que ele quer. É Deus que é dono dos dons. E ele, como enviou o seu filho, Jesus, veio aqui na terra, cumpriu o seu ministério. Jesus, ele morreu na cruz, foi para o céu e disse o seguinte: eu tenho que ir para poder enviar o Consolador, enviar outro. Outro, no original grego, é a mesma essência, o mesmo poder. Nós acreditamos na Trindade. Existe um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos a manifestação do Deus Pai profundamente. No Novo Testamento, nós vemos a manifestação do Deus Filho. E no Novo Testamento, e agora, nesse tempo que estamos vivendo, nós estamos vendo a manifestação do Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje, através de Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita e entrega dons espirituais. Então, nós vemos aqui que são 9 dons
que o Espírito Santo, ele concede ao crente. E esses dons espirituais é de Deus. E Deus dá a quem ele quer. Outra coisa de suma importância e muito relevante. Os dons espirituais não te dá garantia de salvação. Tem muita gente achando, porque é usado por Deus, porque Deus usa ele poderosamente, porque ele tem capacitação dada pelo Espírito Santo, ele acha que ele vai ser salvo. Não. Salvação é uma coisa. Dons espirituais é outra. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo separa os 9 dons. E eu quero compartilhar esses 9 dons aqui com vocês. Estou usando aqui o conteúdo, né? Que é a nossa apostila aqui da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. O capítulo de número 12. Vamos lá. O capítulo de número 12 fala dos dons espirituais, o capítulo de número 12 fala dos dons do Espírito Santo, o seu correto uso e a unidade do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E assim como o corpo tem muitos membros, mas o corpo é um só. A igreja tem muitos membros, mas um só é o corpo de Cristo. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo humano. Então, nós temos o nosso corpo humano, ele tem muitos membros. E todos esses membros precisam funcionar de uma forma eficaz, para que o corpo venha funcionar de uma forma eficaz. Então, nós temos o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos olhos, o nariz, a boca, a orelha, as mãos, os dedos, os braços, as pernas. Tudo isso precisa funcionar de uma forma eficaz para que o corpo venha funcionar. Então, o corpo tem vários membros. Um corpo sem uma boca fica difícil para funcionar. Um corpo sem os olhos fica muito difícil. Sem o nariz, sem os braços, as mãos, os dedos. Então, nós somos os membros, nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça. A cabeça é que controla todo o nosso corpo. Uma vez que o nosso cérebro, tem gente que age como com o coração, né? Com o sentimento. Mas você tem que agir com inteligência, com a sua mente. Raciocinar a sua mente. Então é aqui que tudo começa. É aqui que começam as coisas. E então, Cristo ele é o cabeça. E a cabeça, ela controla todo o corpo. Então nós temos dentro do templo vários tipos de pessoas. Paulo separa isso. Então Paulo fala para a igreja de Corinto mesmo que existia 4 tipos de crente lá na igreja de Corinto. O crente forte, o crente fraco, o crente carnal e o crente espiritual. Perceba, se você olhar em outras aulas anteriores aqui do nosso canal, você vai ver que eu falei que a igreja de Corinto era a igreja dos dons espirituais. Era uma igreja cheia de dons, mas uma igreja problemática, porque onde não há tratamento de caráter, reina a carnalidade. O caráter precisa ser tratado, ser cuidado. Então, a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, uma igreja recheada de dons espirituais, porém uma igreja problemática. Então nós vemos que Cristo ele é o cabeça. A cabeça é onde controla o nosso corpo. O nosso pensamento é controlado através da mente. Então Cristo ele é o cabeça da igreja. Cristo ele é o que controla a igreja. Ele é a autoridade máxima da igreja. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que se entregou na cruz por nós. Então, mesmo, como diz lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 11, ele fala, aquele que esteve lá em cima, que subiu mais alto,
também desceu às mais baixa parte. Deu dons aos homens. Ele dá dons espirituais. Então aqui nós vemos que ele que dá dons. E aqui nós vemos o texto, eu quero repetir esse texto novamente, que eu já li, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, onde diz, né, os dons são 9 dons. São 9 dons separados. Porque um é dado à medida do Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, outro o mesmo Espírito dons de cura, outro operação de maravilha, e o outro profecia, a outro discernimento de espírito e variedade de língua, e a outro capacitação para interpretar os dons espirituais. Então vamos lá, 9 dons. Vamos separar esses dons aqui por ordem teológica aqui. Porque quando você lê na Bíblia aqui, você vê que o apóstolo aqui, ele não se preocupou. A intenção aqui é mostrar que tem 9 dons, mas ele assim não houve assim, aquela preocupação de classificar ele teologicamente dentro do seu contexto aqui. Então, está escrito os 9 dons de uma forma lógica aqui, mas vamos tentar separar esses 9 dons aqui de uma forma teológica e acompanhando o outro. Vamos lá. Os 3 primeiros são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Aí os outros 3, que chamam de dons de locução, que tem a ver com aquele que usa a voz. Vamos lá, então são profecia, interpretação de língua e variedade de língua. Aí nós temos 6. Agora faltam os outros 3. Quais são os outros 3? São o dom da fé, que está associado aos dons de poder, de cura. O dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilha. Então aqui nós estamos separando esses 9 dons. Vamos aqui falar sobre o primeiro aqui, na ordem aqui. Palavra da sabedoria. Vamos lá. O que é o dom da palavra da sabedoria? Palavra da sabedoria, partícula da sabedoria de Deus ao crente, revelações, sonho, visões, dons, né, espiritual ao crente, para que saiba coisas que pela sabedoria humana seria impossível. Então, o primeiro dom aqui, palavra da sabedoria, não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que você adquire essa sabedoria estudando em faculdade. Não, isso é benéfico, de suma importância, relevante, mas não é isso. Essa palavra da sabedoria é uma capacitação espiritual dada através do Espírito Santo, que humanamente falando não tem condições. Você vê pessoas pregando, grandes oradores, que são muito bons, que são relevantes. Dá gosto de sentar, vou sentar aqui 2 tradicional e vou citar aqui 2 pentecostal. Vou citar aqui 2 tradicional. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Ótimo. Excelente orador. Augusto Nicodemo. Tradicional. Excelente. Top demais. 2 da linha pentecostal. Vou citar aqui. O Marco Feliciano. Top. Lá em cima. Carvalho Júnior. Gosto muito. Vou citar mais um. Abílio Santana. Então, esses homens são fora da curva. São homens que são usados por Deus na palavra da sabedoria. E aí você vai ver que esse dom da palavra da sabedoria, Deus te dá a capacitação de
revelações que Deus usa na revelação, em sonhos, visões quando está ministrando. Então, a palavra da sabedoria é uma capacitação espiritual, é um dom espiritual. Não acabou, existe nos dias atuais. O segundo dom aqui, palavra do conhecimento, diferente da palavra da sabedoria. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Sabedoria, tem pessoas que nascem com sabedoria, que mal sabem escrever o nome, mas tem uma sabedoria. Conhecimento é outra coisa. Então vamos lá. Primeira palavra da sabedoria e o segundo é palavra do conhecimento. O que é isso, esse dom? Palavra do conhecimento. É o discernimento de visões e sonhos, revelações de algo que pela sabedoria humana natural é impossível. Aí tem aqui um exemplo aqui que a gente cita aqui. Pedro viu um lençol descendo do céu, mas não compreendeu. Só depois Deus revelou que se tratava da salvação do gentio. Então, a palavra do conhecimento é discernimento que Deus dá. Tem pessoas quando está pregando, Deus te dá um discernimento extraordinário da vida de outra pessoa. Você olha para a vida daquela pessoa pregando na pregação, você fala, meu Deus, parece que a pessoa me conhece, parece que a pessoa sabe da minha vida. Não é que a pessoa sabe da sua vida, porque a pessoa é capacitada pelo Espírito Santo. Então, a palavra do conhecimento. Aí nós temos o texto aqui de Atos capítulo 10. Lembra que Pedro tem uma visão de um lençol cheio de animal imundo. Aí o Senhor disse assim, Pedro, mata esse animal e come. Aí Pedro disse assim, não, de maneira nenhuma. Sou judeu, fui ensinado, aprendi que os judeus não podem tocar em coisas imundas. Aí essa visão se deu por 3 vezes. 3 vezes a visão. E Pedro não teve o discernimento. Só depois que a mente se abriu é que ele começa a entender, ter o discernimento, que aquele lençol, que aqueles animais que estavam ali, se tratava do gentil que ainda não havia se convertido ao cristianismo. Só depois que ele se converteu ao cristianismo. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, para dar continuidade. Olha que coisa interessante. Então aí, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Vamos lá então. Aí nós vemos aqui, logo em seguida, o dom de discernimento.